Bom dia ou boa noite, depende do horário que você estiver vendo isso. Eu sou Antônio Sampaio Doria, do Blogs e Livros. E hoje vamos falar de literatura infantil. Eu sou mestre pela USP na área de literatura infantil e juvenil, então eu tenho até um livro. Olhem só, este é o meu livro, feito com base na minha dissertação de mestrado, O Preconceito em Foco, da editora Paulinas, que fala do preconceito nas obras de literatura infantil e juvenil. Mas eu não vou falar disso hoje, tá? Eu vou falar do começo da literatura infantil. Se você tem uma criança, por exemplo, você é mãe, você é pai, você deve estar pensando, puxa, eu preciso ir numa livraria comprar um livro para poder ler para essa criança. Não, você não precisa fazer isso no primeiro momento, porque a literatura não começou com o livro. O livro, como nós conhecemos, só existiu a partir de 1455. E antes disso, os livros eram copiados por monges em pergaminhos. Então pouquíssimas pessoas tinham acesso a esses livros copiados. O que as pessoas faziam? As pessoas utilizavam, como sempre utilizaram, a literatura oral. Aquela que é passada de geração a geração e depende da memória. E é por isso que se diz, quem conta um ponto, aumenta o ponto, porque as pessoas sempre modificam um pouco. Então comece com a memória, comece com um recurso muito atraente para as crianças, que são as parlendas. Mas o que são parlendas? Bem, as parlendas são aqueles versos infantis que têm rima. Tão simples quanto enganei um bobo na casca do ovo. O que tem de especial nisso? É a rima. Bobo, ovo. Pode parecer que não faz sentido, mas para a criança isso é muito atraente. Ela pensa, puxa, na casca do ovo é um pintinho. Um pintinho é novinho, por isso ele é bobinho. Sempre tem uma lógica na parlenda. Outra muito simples. Quem cochicha, o rabo espicha. Come pão com lagartixa. Quer dizer, se a criança cochichar, você fala isso. E a criança vai querer repetir. Ela está aprendendo a linguagem e as palavras. E ela gosta, como eu disse, da rima. Fui à feira, encontrei uma coruja. Pisei no rabo dela, ela me chamou de cara suja. Isso pode ser dito como se fosse uma coisa séria, né? E a criança, quando perceber que não é uma coisa séria, ela vai achar mais graça ainda. Outro exemplo. Lá em cima do piano tinha um copo de veneno. Quem bebeu, morreu. O culpado não fui eu. A outra possibilidade, no final dizer assim, quem bebeu, morreu. O azar foi seu. Isso pode ser feito numa roda de crianças em que você vai falando por sílabas. Lá em cima do piano. Quando chegar ao final e você disser o azar foi seu, aquela criança tem que agachar, por exemplo. Então se transforma num jogo. Aliás, a literatura é um jogo. Sempre que existe a linguagem, isso faz parte da literatura. Os jogos de linguagem. Isso pode acontecer juntamente com as ações físicas, em que a criança tem que fazer alguma coisa, tem que fazer um gesto, tem que agachar. Outro exemplo, um lidunité. Salamé mingue, sorvete colorê, o escolhido foi você. Que também dá para fazer numa roda. Corre cutia da casa da tia, corre cipó da casa da avó. Vicinho na mão, caiu no chão, moça bonita do meu coração. Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. Quem foi a Portugal, perdeu lugar. Quem foi a Cotia, perdeu a tia. Quem foi a Pirapora, chegou agora. Tá com frio? Toma banho no rio. Tá com calor? Toma banho de regador. Uma pulga na balança, deu um pulo e foi à França. Dedo mindinho, seu vizinho, maior de todos, fura bolo, mata piolho. Ou seja, a criança está aprendendo a se reconhecer e a transformar os dedos em personagens, imaginando que ela vai de fato furar um bolo com este dedo. E aquelas parlendas que podem ser faladas num momento específico do cotidiano. Por exemplo, lé com lé, cré com cré, um sapato em cada pé. No momento que a criança vai vestir o sapato, para ela vai ser mais divertido. Eu vi um sapo na beira do rio, mas não era sapo nem perereca, era um menino só de cueca. Ou seja, se o menino estiver só de cueca, se pode falar isso.
até como um corretivo, para ele não ficar só de cueca e pôr um calção. Porque a literatura tem a literatura infantil tem essa característica, ela sempre tenta ensinar alguma coisa, por mais que se diga que não, ela tenta ensinar alguma coisa, porque a criança é sempre ensinada de uma forma ou de outra, os adultos querem ensinar. E a vantagem da parlenda é que ela está aprendendo principalmente a linguagem, a trabalhar com a linguagem, com as palavras, através da rima, que é o prazer estético que a linguagem pode proporcionar nessa fase. Chuva e sol. Casamento de espanhol. Sol e chuva, casamento de viúva. Eu lembro quando eu era criança, alguém disse isso e para mim realmente fez sentido, porque é tão difícil ter sol e chuva ao mesmo tempo que aquilo fez sentido, um acontecimento único. Portanto, casamento de espanhol, casamento de viúva, que também são acontecimentos únicos. Algumas dessas palavras podem não ter muito sentido, mas para a criança tem algum sentido. Porque para a criança, o mundo adulto é que não faz sentido. Você dizer, por exemplo, olha, eu não posso comprar isso aqui porque eu não tenho dinheiro. Isso não faz sentido, ela não entende, a criança pequena não entende o que é dinheiro. Então, o jogo da linguagem, a rima, faz muito mais sentido do que muitas outras coisas que fazem parte da realidade. Um outro exemplo, hoje é domingo. Pé de cachimbo, cachimbo é de barro, dá no jarro, o jarro é fino, dá no sino, o sino é de ouro, dá no touro, o touro é valente, dá na gente, a gente é fraco, cai no buraco, buraco é fundo, acabou-se o mundo. Pode parecer que essa parlenda é pessimista, porque o touro vai bater na gente, vai morrer, mas na verdade ninguém morre. A gente vai cair no buraco, mas não vai morrer. E isso é, sim, um alerta para a criança que deve ter medo de touro, ou seja, acaba existindo uma função de alertar para um possível perigo, como muitas vezes existe na literatura infantil. Faz parte da literatura infantil, da educação infantil. Alguns alertas, algumas precauções que a criança precisa ter. Agora, batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Menininha quando dorme, põe a mão no coração. Eu acho que essa parlenda está um pouquinho defasada para os dias de hoje. Então eu criei uma nova parlenda, eu criei uma nova rima. E é o que você pode fazer a qualquer momento. Você pode criar parlendas para determinados momentos da criança. Se aquilo ficar engraçado, se aquilo se transformar num jogo, a criança vai fazer aquela atividade com muito mais prazer. Por exemplo, na hora de comer, ou na hora de se vestir, ou na hora de dormir. Esteja livre para criar. Crie parlendas, crie versos e vá, dialogando com a criança, que ela vai entrar no jogo e vai ter muito prazer com isso. Então, se você quer ter essas parlendas de forma escrita, acesse o blog que está tudo lá, está no texto, você pode até imprimir para saber melhor essas parlendas e ver alguns comentários que eu faço, inclusive esta parlenda da menininha, da batatinha quando nasce, que eu modifiquei. Acesse o blog e dê uma olhada lá. Então, se você gostou, dê um joinha, um au, um gostei, tá? E a gente fala mais aqui da literatura infantil. Até a próxima!